Eu quero você sempre, sempre aqui do meu lado. Quero ser agora o seu namorado. Você é o colorido azul do meu mar. E espero que um dia o seu coração me veja aqui, que possa sentir o que eu sinto agora em mim, e que os nossos corações possam enfim viver um amor que ninguém consiga impedir. E assim eu quero te amar pra sempre, sempre te adorar. Sem você não dá, já não consigo aguentar. Meu bem, vem pra cá, pra nós dois juntos viajar. Além das estrelas, tem um lugar pra gente se amar. Olá, está começando Rede de Olhares aqui na UX TV e no programa de hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que saem de casa e precisam aprender a cozinhar. Pois é, a maioria dos jovens tem esse sonho em comum, sair da casa dos pais. Mas e aí, como se virar sem a mãe na cozinha? Então no programa de hoje nós vamos dar algumas dicas para essas pessoas, para esses cozinheiros de primeira viagem. Então não sai daí! E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui para o nosso estúdio uma nutricionista, uma professora de gastronomia, um especialista em finanças, além de uma plateia composta por pessoas que precisam aí se virar sem a mãe na cozinha. E cozinhar parece uma tarefa fácil, prazerosa, porém muitas vezes, devido à falta de praticidade, a gente acaba apelando para as lasanhas congeladas, para os fast foods, para os miojos. Valéria, esses alimentos, quando a gente fala da questão nutritiva deles, eles são muito baixa, né, os nutrientes, né, que eles oferecem. Isso mesmo, né? A parte nutricional dele, além dos aditivos ali presentes, conservantes e o excesso de sódio, que é um dos conservantes também, o excesso de gordura dele, né? Ainda tem a questão de não conservar muito bem os nutrientes. Então, essa questão da alimentação, massas instantâneas, temperos industrializados, cheio de condimentos, é que está fazendo o pessoal ficar com problemas sérios de saúde. Então, não é porque saiu de casa, não tem mais a mãe ali, que vai começar a consumir essa alimentação industrializada e esses fast foods, né? Temos que cuidar com muita cautela da nossa alimentação. E também o sódio, né, Valéria? Que é muito prejudicial à saúde, né? Principalmente o sódio, né? Existem já campanhas para diminuir o sal. E os alimentos industrializados, eles não têm só o composto sal, é o sódio, que é um dos conservantes, então presente em enlatados, embutidos em geral. Todos esses alimentos que são abrir embalagem e está pronto, existe todo esse condimento aí que é muito prejudicial para a saúde, né? Campanhas para hipertensão arterial, problemas cardíacos, enfim, aí vai. E o nosso organismo sente quando a gente troca aquela comida caseira da mãe pela comida que a gente compra, né? Exatamente, o organismo sente, né? Aí começa a questão da obesidade, aí começa a questão da hipertensão arterial. Às vezes o organismo, ele demora para dar esses sinais, né? Mas com o passar do tempo, com essa alimentação desregrada, e vai acontecer um prejuízo para a saúde, e com certeza, né? Aí vai. E é preferível intercalar a comida congelada, por exemplo, com a comida que se faz em casa, ou é melhor evitar mesmo fast foods e esses tipos de alimentos? Muito esporadicamente não tem problema. Agora, na rotina, a alimentação tem que ser a mais natural possível. Então, eu trouxe várias dicas de como conservar esses alimentos, de como porcionar isso de uma forma prática, que para quem mora sozinho, quem começou aí sua vida, né, não deixar de fazer uma dieta equilibrada com todos os nutrientes que precisa. Porque é possível, né, cozinhar de forma saudável, sem perder a qualidade e mesmo assim ter
evitando, né, essas comidas industrializadas. Isso é muito importante e é uma comida saborosa, deliciosa, nutritiva, que vai te dar mais energia e mais disposição, né? Afinal, quem mora sozinho tem que ter saúde, né? Não tem a mãezinha para fazer chá, então vamos lá, vamos ter que se cuidar. Valéria, então depois a gente vai dar uma olhadinha no que tu trouxe para mostrar aí, porque a nossa equipe de reportagem foi até uma república de estudantes para conferir como é que essa galera tá se virando sem a mãe na cozinha. Você confere agora. Hoje a gente vai conhecer uma república de intercambistas aqui da Universidade de Caxias do Sul. Vai saber como é que os estudantes estão se virando sem a mãe na cozinha. A gente vai conversar com o Christian e saber como é que ele lida com a rotina longe de casa. Vamos lá? Olá, tudo bem, Christian? Conta pra gente um pouquinho como é que tu tá fazendo sem a tua mãe na cozinha. Pues me virando, en portugués, ¿no? Vamos lá ver como é que é? Vamos lá. E como é que é a rotina de vocês? Como é que vocês cozinham? Como é que vocês dividem os espaços? Conta um pouquinho pra gente. Temos 3 geladeras e vamos dividindo de cada 2 pessoas. Christian, e hoje o que tu tá cozinhando? Espaguete com linguiça. Mostra pra gente como é que faz. Vale, vamos. Me conta uma coisa, tu cozinha todos os dias? Como é que é? Quase todos os dias. E sempre dá tempo ou às vezes tem que comer algum lanche, alguma bobagem? Algum lanche vem no meio do dia, algo assim. Mas tento cozinhar sempre. Christian, antes quem cozinhava pra ti era tua mãe? Como é que era? Mais ou menos desde criança eu cozinho para mim porque minha mãe trabalhava e eu era curioso pela cozinha. Já tá saindo alguma coisa aqui, né? Tá saliendo. Teu cardápio costuma ser bastante variado ou é sempre uma comida mais rápida, uma massinha? Como é que é? Bastante variado. Entre arroz, tento comer bastante comida brasileira. Tu cozinhou a massa com um pouquinho de cebola, isso, né? Vamos lá ver? Que tal? Gostou? Dá pra comer, sim. Mas e será que cozinhar todo dia é barato? Sai barato? Eduardo, quem sai de casa geralmente pensa nessa questão da economia, né? Tu é um exemplo que, né, coincidentemente saiu de casa há pouco. Como é que você está se virando? Como é que está sendo essa experiência para ti? Pois bem, eu saí de casa faz 3 meses aproximadamente, vim transferido do Senac Zona Norte para o Senac Caxias. Então essa mudança, sair da casa dos pais e planejar isso foi bem complicada, porque a gente tem muita questão dos custos, né? E porque é uma situação onde nós estamos com um planejamento com a família e de repente tu vais para uma situação onde tu tem que planejar tudo e comprar as coisas na quantidade certa. Então isso são coisas que foram desafios e são coisas que a gente vai planejando com o tempo. E o planejamento é a fonte de tudo. E é possível comer comida saudável a baixo custo? Sim, procurar na cidade onde vai morar a questão das feiras. Existem muitas feiras com preços e ir no supermercado fazer a pesquisa, que é o que muitas pessoas hoje não fazem, é pesquisar por talvez a questão do tempo, mas dedicar um tempo para fazer essa pesquisa vai gerar com certeza uma bonificação no final do mês no seu orçamento. E que dica tu dá com relação às compras? É preferível manter a cozinha abastecida ou ir comprando na medida que vai faltando? O que acontece? Quando a pessoa sai de casa, ela tem muito aquela visão, bom, eu estava em família e lá em casa consumiam a quantidade X. Agora, quando a pessoa é sozinha, ela tem que pensar que aquela quantidade não vai ser a mesma que ela consumia anteriormente. Por quê? Porque eram mais pessoas e às vezes o jovem ele sai de casa e vai comprar muitas coisas e vai estragar, então ele não teve um custo-benefício como ele mais ou menos planejou. Então o ideal é comprar em quantidades mais ou menos no primeiro mês, é o mês que eu vou dizer que a pessoa vai se conhecer. Vai fazer um planejamento ali, comprar naquela semana uma quantidade que ela mais ou menos estipula com a base de uma pesquisa que ela tenha feito anteriormente e a partir desse momento ir programando os próximos meses. E Eduardo, tu cozinha? Cozinho. Adoro cozinhar. Então está sendo uma experiência boa para ti. Sim, fantástica. A questão é só se organizar direitinho.
Às vezes o tempo, né, o tempo de conseguir conciliar o trabalho e os serviços de casa que é diferente, mas a gente consegue de acordo com as necessidades. Tá certo. E eu sei que tem gente aqui na nossa plateia que também cozinha, né? Que tá aqui. Teu nome qual é? Jennifer. Jennifer, como é que tá sendo para ti? Tu saiu da casa dos teus pais, tá aqui no Brasil agora e tu se vira na cozinha? É verdade. Eu não cozinhava quando eu cheguei aqui. Minha mãe cozinhava para mim. Fala um pouquinho mais perto, sabe? Então, agora a gente tem que se virar. E de onde tu é? De Colômbia. Da Colômbia. E tem diferença, tu nota a diferença aqui no Brasil, a questão das compras? É, porque a gente tem todo o tempo mercados de frutas e verduras. Aqui tem a feira, os supermercados, mas é diferente de lá. E nós temos mais frutas, mais verduras, então é bem diferente. E tu almoça em casa sempre ou não? É, sempre. Sim, sempre. Nunca foge? Os fins de semana deu folga. Ah, daí tu apela para um fast food, alguma coisa assim? Sim. Muito bem. Teu nome? Jaser. Jaser. E tu, Jaser, como é que é para ti? Tu também cozinha? Sim, também cozinho. É complicado. Complicado porque eu sou de uma ilha, eu morava com minha avó. Com minha avó, então eu era como o consentido da casa. Então tu sair da ilha onde você é o consentido e tem que resolver acá na cozinha. Aí aprendendo no YouTube com a Mili, minha amiga, que dou graças porque me ha ensinado muito. E aí vou. De uma ilha de onde que é? É do Caribe, Do Caribe? San Andrés Islas. Uhum. E lá é diferente para a questão das compras? É muito diferente daqui? Sim, é bastante diferente. Por a questão que é uma ilha, então pues, tem supermercado, as coisas também são um pouco mais caras. E... Eu he encontrado aqui que as coisas das frutas e isso, aqui é onde eu aproveito. As frutas, a carne são um pouco mais em conta, allá é muito caro. E qual que é a tua especialidade hoje na cozinha? O que tu mais prepara, o que tu mais gosta de cozinhar? O mais fácil, frango. É o mais fácil, é o que está mais rápido, então frango, tá bom para mim. Tá certo, então. Muito obrigada. Vou falar aqui também com o Christian, né, que apareceu ali, que participou da nossa matéria. Christian, tu preparou então uma receita? Aquela receita que tu preparou é a tua especialidade? En realidad no, mi especialidad es, como siempre falo, las masas caseras. Eu tenho meus avós são italianos e quando era criança eu aprendi um pouco a fazer gnocchi, pizza, de pastas, empanadas, coisas assim. Mas aqui no Brasil não estou frequentando tanto isso, já que estou aproveitando o nível de preços mais barato de frutas e verduras que na Argentina não me puedo dar o lujo. Então aqui é bastante mais saudável, mais comida brasileña, como falo. Arroz, feijão, todo tipo de fruta como suco no final. La carne sí extraño un poco, la carne de vaca da Argentina, mas me estou virando aqui. E aquela receita da linguiça com cachaça, é isso, né? De onde que é essa receita? Pois eu, quando morava no México, tinha um amigo que era peruano. Ele tinha um restaurante e eu fui aprender com ele, pois justamente estava fazendo um curso de gastronomia. Esse era o objetivo também quando eu estava lá, para ir aprendendo novas receitas e coisas assim. E ele me ensinou como fazer, realmente a receita original é de frango, para ser um frango adosado com cebola, que era adicionar vodka, que é o destilado mais doce, mas também sirve tequila, cachaça, qualquer destilado de cana de açúcar ou derivados. Então pude fazer experimentos com linguiça, com porco, até com carne de vaca. Mas a carne de vaca é melhor fazê-lo com cerveja. Entendi. Tu disse que é uma receita que tu aprendeu com um peruano, né? Com um peruano. E na República vocês costumam trocar receitas? Como é que vocês fazem? Pues normalmente os intercambistas que me tocou convivir hoje em dia aqui no Brasil são primerizos saindo de casa. Então a maioria estão aprendendo recém. Algunos me están enseñando a hacer más sobremesas. Por ejemplo, o congolés é bastante bom fazendo bolos.
O finlandês também faz bastante coisas como hot cakes, waffles, coisas assim, que não sou tão esperto, mas me estou nutrindo disso também. Tá certo, obrigada. De nada. E temos aqui também uma chefe, né, que depois vai ensinar pra gente uma receita. Natália, de que forma que tu costuma passar essas receitas mais fáceis, essa questão de ser saudável e ser rápido de fazer? Tem como, né? Tem. A gastronomia hoje, ela tá voltando às origens, né? Que a gente fala que era uma comida um pouco mais caseira, mais saudável. A questão da banha, né? Hoje, ela era condenada, né? Há uns tempos atrás, por ser perigosa, ser saturada, enfim. E hoje as pessoas também estão voltando a cozinhar com a banha, por exemplo. Porque ela não é esse monstro, né? Mas a gastronomia, como eu disse, ela está voltando para essas origens. Então, a gente consegue hoje trabalhar diversos tipos de ingredientes de forma bem rápida e bem fácil, usando técnicas que a gente utiliza no restaurante, mas também consegue utilizar em casa. E quem que mais procura os cursos? São pessoas mais jovens que estão sem a mãe na cozinha ou pessoas mais velhas também? Bastante gente jovem. Procuram porque saíram de casa, precisam aprender alguma coisa, né? Ou também porque querem cozinhar para os amigos no final de semana e aí querem fazer alguma coisa diferente, não sabem como. Então, e tem diferença entre cozinhar para um grande número de pessoas e para uma pessoa só, né? Tu ensina isso também? Sim. A gente sempre trabalha a questão da quantidade, porque como o Eduardo falou, né? Quando a gente cozinha para uma pessoa só ou para duas, a quantidade de ingredientes, enfim, é bem diferente. Mas dá para fazer bem feito, tanto para uma pessoa quanto para um evento para 100 pessoas. Tá certo, então depois a gente vai conferir tua receita. Porque agora eu vou ver se eu descubro mais algumas histórias interessantes aqui com a dupla que está se apresentando para a gente. André, Hector, algum de vocês mora sozinho? Não? Mas vocês, com a rotina, né, de shows, vocês acabam ficando fora de casa? Às vezes é bem corridinho, assim, que a agenda aperta mesmo, aí a gente apela pro lanche rápido, né, pro X aqui de Caxias, pro não sei falar esse nome desse trem. Fast food. Não, mas é que normalmente durante a semana a gente até tenta ser um pouquinho mais saudável, porque a gente sabe que nos shows a gente até pede uma janta, que normalmente é de noite, né, os shows. Mas é sempre besteira, eles nunca dão uma comida saudável. Ou é um bauru, ou é um X, não tem como seguir assim. E se tu seguir, tu fica com fome também, porque é bem puxado. E é bem complicado chegar num lugar, numa casa de show, e ter um filé à parmegiana lá pra tu comer e tu não poder comer Dizer porque que tu tá dieta, né? Batatinha, sabe? É muito bom. E algum de vocês cozinha quando tá em casa? Mas eu gosto de cozinhar, ele é mais meu auxiliar, né? Eu para ser auxiliar, eu sou expert. Pra muito bom, picar muito coisa, bom. assim, não sei. E qual que é a tua especialidade? Eu gosto bastante de fazer estrogonofe, já não é saudável, né? Mas é bom. Pelo menos é caseiro, né? Tu que faz? Sim. E no dia a dia de vocês, como é que você... Tá, vocês explicaram um pouquinho, né? Quando vocês têm show, vocês, né, tem que aceitar o que vem. E vocês conseguem manter uma dieta, assim, no dia a dia de vocês, ou é complicado? A gente até consegue, porque a gente tem que ter mais, vamos dizer assim, mais agilidade, mais disposição. A gente tenta fazer academia, tenta comer mais um filezinho de frango com salada. A gente sabe que é difícil. Uma batata doce de vez em quando. Uma batata doce de vez em quando, sabe? Teve um mês que a gente só comia isso, né? Daí ó, as nutricionistas piram, né? Mas a gente tenta, porque a gente precisa, né, de disposição, porque senão a gente não aguenta a rotina, né, que é muito puxada. Às vezes a gente tem que cantar 4 horas, às vezes 2, 3, o final de semana inteiro, e a gente precisa de disposição. E os alimentos ajudam bastante também, né? E como a gente não mora sozinho, né? Eu moro com meus pais, que eu sou filho único, daí eu tenho que cuidar da casa. Daí me levou pra lá, daí agora eu sou mais uma filha, né? Ganhei mais uma mãe, né? Mamãe. Aí a minha mãe ajuda bastante, né? Que às vezes a agenda tá bem corrida, aí ela ajuda, já deixa pronto o filezinho ali, coisa, daí a gente pra gente é fácil, mimado, né? Daí fica mais fácil. Inclusive ela tá aqui, né? Depois a gente vai falar um pouquinho com ela.
porque falando em dia a dia, como é que está a agenda de vocês para os próximos dias? Essa semana tá bem boa, tá, graças a Deus tá bem boa. Sexta-feira a gente está em 2 lugares, estamos aqui em Caxias, na Chardonnay, na Ceteria, e em Bento Gonçalves, lá no Clube Susfa. Sábado a gente vai estar em Campestre da Serra, no Flor de Tuna, fazendo uma festa lá, fazendo um acústico, e domingo em Gramado. Mas tá bem corrido. É uma festa assim. fechada, né? E toda quarta-feira a gente faz uma música ao vivo, que, ó, detalhe, a gente tem um bar que serve fast food, né? Que então, serve X. todo dia a gente vê X, batata frita, então é bem mais difícil seguir uma dieta, mas a gente tá ali tentando ser firme e forte, Tá né? certo, isso aí. A gente vai então agora para um brevíssimo intervalo ao som da André e do Hector e já já nós voltamos, não sai daí. Parabéns, o seu ciúme conseguiu tudo acabar. Parabéns, foi me ferindo, destruindo, só quis me machucar. Sempre que volta vem dizendo que não me esqueceu, olhando nos meus olhos jura seu amor sou eu. Agora não dá mais, eu não volto atrás, você me perdeu. Cansei de viver com alguém que me engana. Cansei de esperar por você que não ama. Cansei de viver com alguém que me engana. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Eu nunca pensei que tivesse fim. O amor que você demonstrou a mim foi tudo mentira. Eu acreditei, você me enganou, me abandonou. Juro que chorei. Eu vivo a implorar, mas você não quer. O meu coração faz tudo o que quer, mas o tempo passa, hei de lhe esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz, e você vai ver, e você vai ver. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chegar minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim, sem o meu carinho. Você não vai ficar, vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui na UX TV, um canal de interatividade e também parceira do canal Futura. E no programa de hoje nós estamos falando sobre cozinheiros de primeira viagem, como se virar sem a mãe na cozinha. E para mostrar que é possível, a Natália vai falar pra gente, vai ensinar pra gente uma receita aí que é fácil de preparar e tem um sabor caseiro, né, Natália? Tem. A gente vai fazer um preparo de uma massa com molho de queijo, mas é um preparo bem rápido e a gente vai utilizar uma panela só, que é para não sujar muita coisa. Tá certo. E os ingredientes? A gente vai usar então 1 litro de leite, meio pacote de massa seca, aí pode ser penne ou espaguete, né, da preferência da pessoa, um copinho de requeijão,
um pouquinho de queijo provolone ou outro, de preferência também, pode ser mussarela, né? E também temperos verdes. São ingredientes fáceis aí de conseguir, né? Fáceis e baratos. Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar então colocando o leite na panela. Aí eu vou deixar esse leite aquecer. Quando ele ferver, a gente vai cozinhar a massa dentro do leite, tá? É bem rápido, né? Bem simples. Aí o tempo da massa vai depender do que diz na embalagem. Quando a gente compra a massa, já diz lá 9 a 11 minutos, geralmente, né? Então a gente vai cozinhar a massa aqui dentro e depois já vai preparar o molho direto na massa. Tá bem fácil mesmo. Bem fácil. Então vou te deixar aí preparando, porque aqui na plateia tem também uma mãe que, né, apesar de ter ainda o filho em casa, né, tá ensinando, tá já preparando ele, né, para o próximo passo aí. É isso aí. Eu já estou mais ou menos preparando, né, porque já há quase 3 anos o Hector e a André já estão com meio pé na estrada, né? E já estou me preparando psicologicamente também, né? E já, assim, eles já fazem alguma coisinha em casa, eu já dou espaço para a André e para o Hector, assim, para ir fazendo algumas coisas assim, mais práticas também, para ir pegando jeito, porque eu tenho certeza que daqui a um pouco eles vão ficar mais tempo fora, né? Agora ainda é 2, 3 dias e tal, né? Que nem a André falou, eles ganham também as refeições, mas muitas vezes também na estrada e tal, eles têm que se virar, né? E quando é mais dias também, mas eu já estou preparando, né? Já estou deixando também um pouco eles, já estou dando espaço para eles, mas eu sei que eles vão sentir falta do meu tempero. A senhora é mãe do Hector? Do Hector. E como é que ele é, assim? Antes a André falou que é mais com ela, né? Ela cozinha mais, mas ele faz alguma coisa já aprendeu? O Hector, muito pouco, assim. Mas o Hector é muito, assim... O que a gente pedir para ele fazer, ele faz, né? É muito obediente, graças a Deus. Ele ajuda bastante a André também, né? Olha a cara da André. Ele ajuda bastante a André também, né? E, assim, só que cozinhar, assim, ir para o fogão mesmo, não, né? Eu acho que ele já tem que começar a praticar, porque ele vai precisar. Mas, assim, eles se cuidam bastante, né? Porque precisam, por causa da carreira deles. Então, assim, eles já têm um cardápio mais ou menos preparado e que eles sabem que de vez em quando, não é sempre, mas que de vez em quando eles têm que seguir, né? Claro. Durante 1 mês, 2 meses. E qual que é a receita que a Silvia prepara que vocês mais gostam? Que eu mais gosto, que faz tempo que você não faz, né, mãe? Cobrando. É nhoque. É nhoque. O meu nhoque ele não resiste, hein, André? O André vai ter que aprender direitinho. Mas eu não gosto Não de gosta, Ela não gosta vai de nhoque, aprender ela não a fazer. quer aprender. Tem que aprender, né? E tu, André, qual é o teu Eu prato? gosto da pizza dela, que é bem parecida também com a da minha mãe, que é de sardinha. Eu adoro pizza de sardinha, ela faz uma pizza muito boa. Viu? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A mãe tem o tempero especial sempre. E a questão da limpeza, assim, eles ajudam depois? Ajudam bastante até. Com todos os compromissos que eles têm, assim. Às vezes fica meio bagunçadinho, mas depois eles voltam e deixam tudo em dia. Porque a gente tem o tempo bem corrido também, né? Sim. Aí a gente se ajuda bastante. Tá certo. Pois é, né? Como é que essa galera aí se vira na limpeza? A gente foi também conferir como é que se eles se empenham também na limpeza depois de cozinhar. Porque cozinhar, às vezes, fica fácil, né? Então, você confere agora. E agora a gente conversa com a Natália para saber um pouquinho como é que fica a questão da limpeza. Uma casa cheia de homens, como é que fazem, Natália? Não é fácil, hein, morar só com homens. Não, mas aqui cada um lava a sua louça, cada um responsável pela sua louça. A gente tenta equilibrar o máximo possível a divisão das limpezas, para ter um controle do detergente, de quem lava a louça. Aquele estrangeiro ali é o que menos lava, só suja nessa casa. Fabiano, que história é essa de não lavar a louça, menina? Eu sim lavo a louça, mas mais tarde. Como mais tarde? Cuando vamos para a fiesta, dejamos los copos y limón
Mas quando voltamos, sí que a veces lavamos. A bagunça do esquenta, então, fica pra volta da festa, é isso? Para el día siguiente. Na verdade, todo mundo faz, né? Às vezes só fica ali protelando, aquela preguiça vai tomando conta, mas todo mundo faz direitinho o que tem que fazer. Não é como na casa da mãe, então, Fabiano, que tudo aparece limpinho. No, tenemos que limpiar nosotros. Se não se lavar, vai ficar ali, né? Ou até alguém ir lavar para eles, mas daí a gente sempre tem uma conversa sobre isso para tentar manter a boa convivência, né? Então a louça fica ali 1 ou 2 dias, mas uma hora ela é lavada, é isso? Sí, siempre fica unos días, mas después se lava. No final dá tudo certo. No final dá tudo certo. É isso aí. Eduardo, existe aí uma espécie de planejamento, né, que eles fizeram para a questão de lavar a louça. E falando nisso, a questão financeira, é importante fazer um planejamento antes de sair de casa? Sim, com toda certeza. Eu falo muito isso em planejamento porque se tu vai sair de casa sem ter um planejamento, a probabilidade de ser frustrado é muito grande. Então, quando tu for fazer um planejamento, eu sempre aconselho a pessoa fazer várias pesquisas, porque não é somente a alimentação que envolve sair de casa. Em casa nós temos tudo e, de repente, vamos ter uma outra realidade de vida que é um outro cenário. Então, ali tu fazer pesquisas daquilo que do que tu queres. Bom, eu quero, então, ter uma quantidade X disso, o que eu vou me permitir? Então, para isso, eu tenho que fazer uma projeção, no mínimo, eu vou dizer assim, no mínimo mesmo, uns 4 meses de antecedência. O ideal, 1 ano antes vai se preparando. Eu sei que o mercado muda, os preços mudam, oscilam bastante, mas em contrapartida é bom já ter uma noção do que mais ou menos vai ser gasto. E aí, para isso, artigos que falam a respeito, depoimentos de amigos que já saíram de casa eu também aconselho, mas a fonte, a pesquisa de você ir atrás é o que realmente vai dar um respaldo para dizer, não, chegou o momento de sair de casa e está tudo alinhado. Eu fiz isso e fiz 3 cenários de planejamento, cenário 1, 2 e 3, planejando custos de vidas nos 3 cenários. Então, bom, consigo me enquadrar no cenário 2, quem sabe o cenário 3, então sempre planejando 3 ou 4 situações de acordo com a tua necessidade. E o custo com diversão também tem que entrar aí, né? Sim, isso as pessoas às vezes não pensam, eu vou segurar e vou economizar tudo e não vivem. Não, nós temos que viver. Só que aquela coisa é viver de uma outra maneira, é um outro foco. Anteriormente, quando eu estava na casa dos meus pais, eu tinha uma liberdade maior de fazer as coisas que eu gostava mais, até porque a receita, os valores eram diferentes, as obrigações eram diferentes. Na casa dos pais, dificilmente nós preocupamos com algumas coisas que estão na responsabilidade deles, que nós deveríamos, talvez, desde cedo, aí estarmos nos preocupando, mas muitas das vezes não acontece. Mas a questão de tu ter o momento de lazer, de diversão, é super importante e tem que investir em si mesmo. Eu ouvi o pessoal falando da questão da academia, alguma coisa assim, é interessante fazer alguma coisa que saia um pouco daquela rotina que tu goste, porque não é só também segurar. Vamos planejar um pouco da sua receita para poder curtir alguns momentos, sair com a namorada, com o namorado, coisas do gênero. Uma vez existia uma disciplina nas escolas, na economia doméstica, que hoje não existe mais. Tu acha importante que as pessoas aprendam desde cedo o valor das coisas, a se programar? Com toda certeza, infelizmente não existe mais, mas trabalhando com essa questão da área financeira, uma coisa que eu observo, eu ouvi uma vez um relato de um senhor que fazia algo com a sua família que eu achei muito fantástico. Ele ensina os filhos dele desde criança a projetarem seus sonhos, então o filho dele queria comprar um carrinho, o carrinho custava, carro, aqueles pequenos, mas custava R$300. Então ele fez a família inteira trabalhar em função daquilo, mas com as crianças, com a sua mesada que ele dava, ele colou a foto do carrinho que o menino queria e fez o filho durante alguns meses e juntando o dinheirinho que ele recebia da mesada para conseguir comprar. Então as escolas podem ter tirado, mas acredito que a família pode incentivar e até alguns amigos que conhecem. Vão multiplicando esse conhecimento que infelizmente talvez tenha se perdido e é super importante para quem vai morar sozinho. É um bom exemplo esse, né? E Valéria, a Natália está preparando ali uma receita e existe uma forma de guardar, uma forma correta de guardar esses alimentos? De repente, a pessoa quer fazer para a semana toda. Tem como? Isso, pode porcionar, né? Cozinha e porciona para a semana inteira. Assim como ele falou, a questão do planejamento é muito importante para a dieta. Então, eu tenho alguns exemplos de alimentos.
para conservação deles, né? Um deles, então, aqui tem os brócolis e a couve-flor, certo? Esse alimento, ele foi feito um processo de branqueamento, tá? Esse branqueamento, ele pode ser feito com qualquer tipo de legumes, certo? É um deles, que a pessoa pode comprar uma quantidade grande, porcionar, branquear e fazer o congelamento dos legumes. Pode ser feito com qualquer um deles. Se a pessoa realmente não quer ficar picando e cortando, também tem a opção dos industrializados congelados, certo? Que tu encontra no supermercado normal. Daí tem vários tipos, várias marcas de industrializados congelados. Voltando então da maneira correta de... Deixa eu só te interromper um pouquinho. No caso, esses congelados são saudáveis, né? Sim, eles são porque eles são congelados, eles não têm aditivos aí, que é sódio e conservantes. Tá. O único é o congelamento, tá? É o único processo. Isso. Que ele Os passa. enlatados, daí sim, eles têm sódio e têm vários aditivos. E o congelado não. Então, essa é uma maneira de tu encontrar os congelados, né? No supermercado normal. Outra forma, então, de armazenar os alimentos seria, então, higienizar todos os verdes e depois porcionar eles, tirando a umidade dele em guardanapos. Isso aqui vai durar de 5 a 10 dias na geladeira e os congelados pode durar de 30 a 90 dias bem tranquilo. E esses potinhos aqui que tu usa, é qualquer pote, pode ser? Pode ser qualquer pote, desde que o plástico não entre em aquecimento. Então, não pode botar o plástico no micro-ondas por causa do bisfenol e vários compostos aí. Então, a gente tem a opção também dos potes de vidro, que é uma alternativa, que tu pode tirar do freezer e colocar direto no micro-ondas. E nesses, por exemplo, a alface dura quanto tempo? Pode durar até uma semana na geladeira se tirar bem a água, né? Outra forma também de conservar esses alimentos é picar eles e congelar. Todos os temperos verdes, salsinha, cebolinha, sálvia, todos eles podem ser picados e congelados. Vai tirar os gominhos que precisa e vai colocar na dieta, Aqui tá? a gente tem salsinha. Salsinha. Isso? É um dos exemplos, é a salsinha. Para quem não quer higienizar salsinha e picar salsinha, para te ver que não tem desculpa de não ter uma alimentação saudável. A gente tem esses tipos também no supermercado. Esse é um composto de cebola, alho e salsa, tá? Desidratado. Também pode ser utilizado. Existe esse saquinho separado só de salsinha, só de cebola, só de alho, orégano, manjericão. Então, se não tiver fresco, pode ser esse desidratado também. Que daí já vem picadinho, não perde tempo cortando. Não perde tempo, para quem quer ter muita praticidade mesmo. Aqui, então, é um exemplo de batata doce também já cozida, certo? Que pode ser também congelada, tá? Pote de vidro pode ir direto no micro-ondas. Não só batata doce, batata inglesa, feijão, grão de bico, um arroz, tudo pode ser congelado e pode ir para o micro-ondas para facilitar a vida, né? Cozinha uma vez, daí espera esfriar isso e depois... Isso aí. Congela? E depois congela. O frango também da mesma forma, qualquer tipo de carne, tu pode porcionar ela tanto crua quanto cozida em potes também, tá? Depois também pode aproveitar, que nem ela falou, a mesma panela para fazer esse alimento. Então coloca o franguinho que já está pronto, os legumes que já estão picados e vai fazer um refogado disso e daí pode botar uma massa, em vez de usar massas instantâneas industrializadas que são pré-fritas. Eu trouxe um exemplo de uma massa de arroz, que ela também cozinha em 2 minutos. Massa de arroz. Massa de arroz e ela cozinha em 2 minutos, né? Que é para ter uma dieta mais equilibrada e mais saudável. Então, coloca os temperinhos ali e tu vai ter uma dieta equilibrada com legumes, nutrientes, com o carboidrato, que é o arroz, e com a proteína, então, do frango. E essa massa de arroz se encontra em qualquer lugar? Mercado Encontra também em qualquer supermercado. Para quem ainda não quer fazer nada disso de temperos, também tem todos os temperos em pó, que eu trouxe uns exemplos deles, tá? Pode fazer uma junção de vários temperos em pó, páprica, açafrão,
pimentas e misturar todos eles juntos e botar num composto só. Mais prático ainda, já coloca no seu omelete e nessa comida, sua praticidade. Outra forma bem legal de conservar é quando está na época os alimentos, por exemplo, o tomate, faz um molho de tomate caseiro e congela os potinhos, né? Qualquer molho pode ser porcionado dessa forma também. A questão dos líquidos também, para evitar refrigerante, suco em pó industrializado e tal. A gente tem também no supermercado as polpas de frutas, certo? E também pode ser feito essas polpas caseiro. Então vai pegar a fruta da época, vai liquidificar ela, vai congelar e vai fazer seus cubinhos, né? Tanto sucos detox quanto sucos naturais mesmos, aproveitar a época. Tá certo, não tem desculpa mesmo, né, Valéria? Não tem. Tá bom, muito obrigada então. Obrigada. E Natália, ficou pronta? Ficou pronta. Aqui então, bem simples, cozinha a massa no leite. Quando ficar pronta, né? 11 minutinhos, aí agrega então um potinho de requeijão e queijo à escolha. Aí só misturar tudo, aí o molho tá pronto também. Eu misturei um temperinho verde, né, pra dar uma cor também, mas se quiser dá pra juntar também os legumes. Aí como ela falou, legumes congelados, enfim, pode agregar aqui na finalização. E tá pronto. E tá pronto. Vou montar um pratinho pra... Essa também não é uma comida para todo dia, né? Mas é uma opção rápida para fazer de vez em quando. Natália, vamos deixar algum intercambista aí provar? Vamos. Para ver se eles aprovam. E aí, quem é que se habilita a provar? Se possível, eu vou pegar aqui o microfone. Christian, a gente falou um pouquinho dos sucos ali. Fiquei sabendo que tu faz bastante sucos, né? Sim, la verdad que sim. Sim? E como é que tu faz os teus sucos? Como é que tu prepara? Pues eu misturo quase todos los sucos con las frutas aquí de Brasil, por ejemplo maracuyá, guayaba, maçã, pepino. Naturais. Todo natural. Eu não costumo comprar o suco em pó, somente pego a fruta, que sai muito mais barato comprar a fruta, liquidificar e pronto. E eu preparo tipo 1 litro por dia ou assim. Tá certo, então. Obrigada. Deixa eu ver aqui, qual que é o teu nome? Milagros. Milagros. E como é que funciona para ti, Milagros, a questão tu prepara a tua comida? Sim. Sim, prepara. Prepara comida sozinha. Aí eu morava com meus pais e eu decidi vir aqui no Brasil estudar. Daí estou me virando cozinhando, mas eu gosto de cozinhar. Eu já cozinhava em casa. Eu, às vezes, dou os tips aos intercambistas com que eu moro. Um deles é Jaser, que ele sempre me pede ajuda, tipo, como botar a massa na panela, se ferver a água, tudo isso. Mas coisas assim, né? E outro tema é a economia, que é muito importante. Para mim, é muito caro. E eu trato de ir para as férias e aí economizo. Tipo, hoje eu fui bem cedo. Tipo, os mercados abrem às 8h30 ou 9h. Daí eu fui às 8h30 estava. E fiz toda a compra da semana de verdura, de legumes, frutas, para economizar. Tá certo, muito obrigada. Então, várias dicas aí para se virar sem a mãe na cozinha. Comida saudável, exemplos não faltam, né? E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação dos convidados, da nossa plateia, dos músicos também, que vão tocar mais um pouquinho agora pra gente. E nos vemos no próximo programa. Até lá! Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tão aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma
loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se perdendo à toa por conta de outra pessoa. Só